Todos acharam? Mateus 6:16. Diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Amém. Amados, nós encontramos a disciplina do jejum, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Isso nós temos enfatizado. O povo de Deus, em todas as épocas da história, todas as épocas, buscou a face do Senhor com jejum e oração. Isso é um fato inegável. Quem lê a Bíblia se depara com esse fato. Quem lê a história da igreja também. Na última mensagem, nós vimos a ênfase do Antigo Testamento acerca disso. A ênfase no Antigo Testamento foi semana passada. Vimos que Moisés, ele jejuou 40 dias e 40 noites por 2 vezes. Imagina, um jejum sobrenatural, Ninguém consegue ficar um período desse sem água. E ele ficou sem comer e sem beber. Vimos também o jejum de Ana, que em sua angústia, ela clamava a Deus por um filho, e Deus deu a ela Samuel, que foi mais do que um filho, Foi rei, sacerdote, juiz, foi um instrumento nas mãos do Senhor. Vimos também Esther, que jejuou junto com o povo de Israel e Deus frustrou os planos do malvado Amã, que intentava dizimar o povo judeu. E, na verdade, ele morreu na forca que havia preparado para Mordecai, e ele morreu na mesma forca. Leia o livro de Esther, é uma bênção. O nome de Deus não consta nesse livro, Deus, mas Deus está nos bastidores. Amém? Vimos também o jejum apregoado pelo rei Josafá e o milagre que Deus proveu naquela circunstância. Vimos também o jejum dos ninivitas, como resposta da pregação de Jonas, que a cidade seria destruída em 40 dias. O povo começou a orar, a jejuar, e o rei jejuou também, se deitou sobre cinzas, e houve aí uma inversão. Deus não destruiu os ninivitas. Hoje veremos a disciplina do jejum no Novo Testamento. Essa será a nossa ênfase. E a primeira pessoa que encontramos jejuando no Novo Testamento foi Ana, uma idosa, uma profetisa, uma mulher de Deus, pouco mencionada, mas que o Espírito Santo fez questão de colocar o nome dela nessa lista de guerreiros de oração. Eu vou ler o texto de Lucas 2, 36 a 38, que conta a história dela. Só aqui é relatada essa história, em mais nenhum lugar. Lucas 2, 36 a 38. Estava ali, o contexto aqui, Jesus, o nascimento de Jesus, ele foi levado ao templo para ser apresentado. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Que interessante. Que tipo de pessoa era Ana, segundo o texto? Diz que ela era uma viúva, solitária, marcada por tristeza, Imagina ficar viúva, nova, 7 anos de casado, o marido foi-se, mas que não se tornou amargurada por conta das suas perdas. Não deixou que as suas perdas a paralisasse. Apesar dessas perdas, ela era uma idosa cheia de esperança. Mesmo com 84 anos, diz o texto, ela jamais deixou de frequentar a casa de Deus,
e nunca perdeu a expectativa de ver o Salvador. Esse era o sonho dela. E era por conta disso que ela orava e jejuava. E ela teve o privilégio de ver o Salvador, o seu Criador, diante dos seus olhos. E por fim, ela nunca deixou de adorar a Deus com jejum e oração, diz o texto. E é interessante ainda notar que Ana adorava a Deus por meio de oração e do jejum, diz o texto. Era uma forma de adorar. Quando jejuamos e oramos, estamos com isso na prática, adorando a Deus. Ou seja, quando deixamos de comer ou beber para estar na presença do Senhor, estamos aí, como disse, na prática, adorando a Deus. Que possamos seguir o exemplo de Ana, que ela era disciplinada em congregar, estava no templo, em orar e em jejuar. Ana nos ensina que nunca é tarde demais para servir a Deus com intensidade e com propósito. Nunca é tarde demais. Ela tinha motivos para desistir, para parar no meio do caminho. Era viúva, idosa, imagina o contexto, e viveu anos de solidão. Mas em vez de se afastar, ela se aproximou mais e mais de Deus, por meio de oração e jejum. Enquanto muitos se esfriam com o passar dos anos, isso é fato, com o passar dos tempos, Ana se incendiou em devoção. Ela transformou sua dor em adoração, seu silêncio em oração e sua espera em jejum. Amados, Deus, Ele procura esse tipo de coração. Pessoas constantes, pessoas fiéis e apaixonadas pela presença dEle. Talvez você tenha aí também vivido as suas perdas, suas frustrações ou longas esperas. Oro, pastor, e parece que piora. Talvez ela pensasse isso, fosse tentada a pensar, mas ela continuou buscando a Deus, continuou orando, continuou jejuando. Dia após dia ela ia na casa do Senhor, ia buscar a Deus. E o mesmo Deus que recompensou Ana com a visão do Salvador, Ele quer se revelar também a nós, através da nossa busca incessante. Nada acontece por acaso, queridos. Nada acontece por acaso. Então, siga o exemplo dela. Permaneça na presença do Senhor, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Mesmo que nada, você não veja aí nem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eliseu viu. Ou Elias. Deu branco agora, um dos dois. Uma pequena nuvem do tamanho da mão. Às vezes a pessoa não vê nem isso. Mas continue crendo, continue buscando. Porque quem adora, ora e jejua com perseverança, mais cedo ou mais tarde verá a glória de Deus se manifestar. Amém. Hoje, o Senhor nos chama para renovar a nossa devoção a Ele. A voltar ao lugar da oração, ao altar do jejum e à adoração. Entregar novamente o nosso coração a Ele e dizer: Senhor, quero ser como Ana. Alguém que não desiste. Alguém que te adora mesmo no silêncio. Alguém que quer ver a tua face. E eu creio que Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele é poderoso para realizar os nossos desejos para a glória dEle. Seguindo em frente, vemos que o Senhor Jesus também jejuou. No Novo Testamento que estamos falando. Primeiro foi Ana. O Senhor Jesus também jejuou. O mesmo Jesus que foi ali visto por Ana, infante, bem recém-nascido, agora Ele jejua por 40 dias e 40 noites antes de ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1 e 2 diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então vemos aqui Jesus, Espírito Santo e o diabo. Ele foi levado não pelo diabo ao deserto, mas pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A fome máxima. Aquilo que às vezes sentimos não é fome. Aquele formigão na barriga de vez em quando não é fome. É mania de comer. Jesus teve fome. Essa é a verdadeira fome. É como que uma dor no estômago que corrói por dentro. Aqui percebemos, queridos, um contraste impressionante entre Adão e Jesus.
Quando lemos lá Gênesis capítulo 1, Gênesis no início, né, capítulo 3, 4, nós vemos que há um contraste gritante entre Adão e Jesus. Por quê? Adão ele foi tentado aonde? No deserto? Não, no paraíso. Mas Jesus foi tentado no deserto. Adão podia comer de todos os frutos, menos um. Né? Menos um. E ele comeu o que não podia. Jesus jejuou totalmente, né, por 40 dias, provavelmente ingerindo apenas água. Adão foi derrotado ao comer. E levou toda a humanidade à queda. Tentado, derrotado ao comer. Jesus, ele venceu ao se abster de comida. Adão foi dada uma ordem a ele, não coma. A Jesus foi feito um convite pelo Espírito Santo. Jejue. Amados, ambos foram tentados, como cada um de nós somos tentados. Adão foi tentado no Éden, Jesus foi tentado no deserto. Agora o resultado é surpreendente, impactante, né? Adão perdeu a batalha e mergulhou toda a humanidade no pecado e na morte. Mas Jesus venceu aquela batalha com jejum e oração, e ele continuou derrotando Satanás em outras batalhas, culminando com a sua vitória na cruz do Calvário. E ele nos ensina também a importância do jejum e da oração. Vamos a mais um texto do Novo Testamento que fala do jejum. Marcos 9, 14 a 29. É um texto impactante, interessante. E diz assim, Marcos 9, 14 a 29. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 29. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Estava endemoniado. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes, esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Está sentindo a dor do filho. Compaixão não dele, mas de nós, de mim e dele. Tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Boa oração, né? Para nós que muitas vezes somos incrédulos. Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Pastor, na minha Bíblia não está.
essa frase. Em muitas Bíblias atuais, esse versículo está em colchetes, ou às vezes já excluíram. Mas eu creio literalmente que faz parte do cânon das Escrituras, da inspiração bíblica. Tá? Porque tiraram, porque que outros não colocaram, isso é uma história para debate, que já se arrasta por séculos. Mas o foco é uma batalha espiritual. Uma criança, um jovenzinho endemoniado. Os discípulos não conseguiram repreender, expulsar aquele demônio. E Jesus mostra aqui qual foi o propósito e por que esse demônio não saiu. Queridos, essa realidade se repete hoje. Né? Possessão demoníaca não é coisa do Novo Testamento e nem invenção de pastor. Isso acontece. A possessão demoníaca continua sendo um drama real que aflige muitas pessoas. Muitas pessoas. E muitas delas não são libertas por causa, sabe de quê? Da nossa falta de consagração. Estou falando nossa, não estou apontando para ninguém. Muitas dessas pessoas oprimidas, possessas por demônios, não são libertas por causa da nossa falta de consagração. Os discípulos aqui passaram vergonha. Passaram vergonha. Né? Já haviam vencido outras batalhas. Lembra? Quando eles chegaram, Biana pregou semana passada, todos alegres porque os demônios se submetiam. Em nome de Jesus, eles expulsavam e saíam. Só que nessa ocasião aqui, eles passaram vergonha. Agora fracassaram. Repreenderam, gritaram, ordenaram. Mas os demônios permaneceram. Quase que brincando, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E ficaram. Por quê? Eis a pergunta. Primeiro, porque eles não oraram como deveriam. O verso 28 e 29 dá a entender que eles apenas tentaram expulsar os demônios, mas sem uma oração genuína. Dá a entender. Não existe poder espiritual sem oração. E esse poder espiritual vem de cima, não vem de dentro de nós. Vem no fato de estarmos orando e buscando a face de Deus. Segundo, os demônios não saíram porque os discípulos não jejuaram. Não jejuaram. Jesus disse que aquela espécie de demônios só saía o quê? Com oração e jejum. Amados, o jejum nos esvazia de nós mesmos e nos reveste com o poder do alto. Isso é fato. Humilha a nossa carne, mas nos reveste de poder. Quando jejuamos, estamos dizendo que dependemos totalmente de Deus e não das nossas forças, do sobrenatural e não da nossa capacidade intelectual. Terceiro, os discípulos estavam sem fé nessa ocasião. Lá em Mateus 17, 20, um texto paralelo a esse, né, Jesus respondeu a pergunta deles dizendo: por que a fé que vocês têm é pequena? Foi a resposta. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá para lá e vem para cá, e nada será impossível para vocês. Irmãos, sem fé é impossível, diz a Bíblia em Hebreus 11, agradar a Deus. Para se expulsar demônios, é preciso crer que Jesus está conosco, que Ele está em nossa retaguarda, nos capacitando a vencer as forças do inferno. Às vezes você não vê a pessoa manifestar. Né? Por exemplo, Judas, a Bíblia diz que o diabo entrou nele. Satanás entrou nele, mas ele não virou os olhos, não caiu rolando, ele simplesmente saiu e foi vender Jesus. Às vezes as pessoas estão aí andando normal e às vezes está cheio de demônio. E basta uma pessoa consagrada, ungida, cheia do Espírito Santo, para que só ao passar do lado dela, a pessoa, né, sinta um arrepio, sinta algo diferente. Mas quantos de nós queremos pagar um preço como esse? Então, queridos, a fé, ela não olha para a adversidade, mas para as infinitas possibilidades de Deus. O poder de Jesus opera sempre mediante a nossa fé, o nosso crer. Porém, Jesus, num contexto aqui, ele entrou em cena, né? E deu uma ordem simples. Por quê? Jesus já tinha jejuado 40 dias, meu irmão. Depois desse jejum, acho que Jesus nem jejuou mais, no contexto ali do Novo Testamento. Mas foi o tipo de jejum que valeu até o final do ministério dele. Até o final. Jesus deu uma ordem: espírito imudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E o que o texto diz? O menino foi totalmente liberto.
Agora, por que os apóstolos fracassaram? Já dissemos algumas coisas, demos algumas respostas. Jesus revelou, queridos, que existem demônios e demônios. Existem os fracos e os fortes. Jesus disse, esta espécie de demônios, esse tipo aí, só sai com oração e jejum. Não adianta só usar o nome de Jesus, tem que estar em consagração. Tem que estar em consagração. Mas o pastor Erlo Stigen, ele passou por uma experiência semelhante a essa dos apóstolos, lá na África do Sul. Perguntei até a Manu a distância de onde ela está para essa igreja que foi formada depois do episódio que eu vou estar lendo. Se eu não me engano, é 2 horas de viagem. Mas é lá na África do Sul. É uma história real. O pastor Erlo Stigen, ele morreu em 2023. Um homem de Deus que teve uma experiência traumática, assim como os apóstolos aqui em relação a esse demônio. Certa feita, ele estava pregando em uma comunidade de Zulus, tribos. Durante sua ministração, afirmava que os deuses da feitiçaria eram falsos. Imagina, ele está pregando, os deuses da feitiçaria são falsos. Eu estou pregando o verdadeiro Deus. Ele pregava também sobre Jesus, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu a morte e que possui todo o poder e autoridade no céu e na terra. Ele dizia em suas pregações, em alto e bom som, o seguinte: deixem seus feiticeiros, deixem seus curandeiros, venha Jesus, pois ele muda, ele não muda, ele é o mesmo de 2000 anos atrás, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa era a ênfase dele. E da mesma forma que as pessoas iam a ele no passado, venham a Jesus hoje no presente. E Jesus vai mudar a história de vocês. E assim, ele mesmo relata a sua experiência. Palavras dele. Após o culto, uma senhora Zulu idosa aproximou-se e perguntou: pastor, é verdade que aquilo que o senhor nos contou? Jesus, o Deus do homem branco, está vivo? Exatamente como o senhor disse? Aí entra a prova, E ele respondeu, dizendo, sim, ele está vivo. E você pode falar com ele. É isso que chamamos de orar. Todo mundo pode orar. Então aquela senhora idosa, com lágrimas nos olhos, exclamou: como estou feliz! Finalmente encontrei alguém que adora ao Deus vivo, Senhor dos céus e da terra. Isso porque eu tenho uma filha, já crescida, mas ela é louca, doente mental. Por favor, o senhor poderia pedir ao seu Deus para curar a minha filha? E ele respondeu, sim, eu irei até a sua casa orar por ela, e Jesus vai libertá-la. Jesus vai libertá-la. Acompanhando a idosa até a sua cabana, o pastor Erlo Stigen se deparou com uma cena terrível. Ele foi com 2 obreiros. E a cena era a seguinte. Ele disse para ela o seguinte: você não me contou metade do que estou vendo agora. Ela contou assim: minha filha é louca, perturbada, está com problema, liberta ela, mas não entrou em detalhe. E ele falou: olha, você contou só nem a metade. Nas palavras do próprio pastor, ele disse aqui, ele descreveu: achei a menina amarrada ao poste da cabana com arame. O arame havia cortado profundamente os 2 braços, de onde escorria sangue vivo. Havia cicatrizes antigas, já cicatrizadas e feridas ainda abertas. A moça forçava tanto contra o arame que este se cravava cada vez mais em sua carne. E acrescentou: ela falava sem parar em outra língua. Falava língua estranha, mas era demônio. Não estou falando que toda língua estranha é demônio, tá? Estou falando nesse contexto aqui. Eu não conseguia reconhecer que tipo de língua era, nem compreender o que dizia. Ele então perguntou à mãe: há quanto tempo ela está amarrada desse jeito? A mulher respondeu: durante as últimas 3 semanas. Ela fala sem parar, dia e noite, sem comer, nem dormir. Quando trazemos comida, ela simplesmente pega o prato e joga contra a parede. E o pastor questionou: mas por que a senhora usa arame? Por que não bota algo menos agressivo? Isso é desumano. Não poderia amarrá-la com algo mais macio? A mãe, em lágrimas, respondeu: pastor, já tentamos de tudo, mas ela quebra as cordas e foge.
ela arrebenta tudo. É muito difícil pegá-la de novo. E quando ela foge, entra nas hortas dos vizinhos, destrói os milhos, os legumes, os vegetais. Se fosse um galinheiro, destruía as galinhas todas. Faz uma arruaça. Os homens vêm com paus e cachorros para caçá-la como se fosse um animal. E eles a espancam. Pastor, o senhor pode imaginar o que significa para o coração de uma mãe ter uma filha numa situação como essa? Comovido, o pastor respondeu: imagino que deve ser algo de partir o coração. E a mulher continuou: minha filha rasga as próprias roupas e corre nua pelas ruas. É tão feroz que quando aparece, todos se trancam em suas casas. Todo mundo tinha medo dela. Ela invade escolas e quando entra, as crianças soltam pelas janelas ou fogem em pânico pelas portas. Depois de ouvir tudo isso, o pastor, ele reuniu 3 obreiros para orar pela moça. 3 obreiros, ele e mais 3. Oraram, expulsaram, ordenaram em nome de Jesus, mas a jovem não foi liberta. Não foi liberta. E o próprio pastor relatou o seguinte: oramos dia e noite por 3 semanas inteiras, mas ao fim delas, a menina não estava curada nem liberta. Eu estava esgotado, no limite de uma crise nervosa. A jovem cantava hinos e coros satânicos. Imagina a cena, queridos. Você ordenando em nome de Jesus que saia, e a menina cantando hinos satânicos. Alguém me aconselhou, diz o pastor, invoque o sangue de Jesus, pois o diabo treme e foge. Nós fizemos isso também, mas nada mudou. Pelo contrário, ela passou a cantar blasfêmias sobre o sangue e sobre a morte do Senhor Jesus, coisas que só demônios sabem fazer. Ela se sentava nua no chão, sobre as suas próprias fezes, blasfemando, batendo com o pé descalço contra o concreto, como se fosse uma marreta, por horas seguidas, enquanto entoava músicas satânicas e zombava da morte de Jesus. Mas isso é fato. Tá? É fato, não é historinha. Aconteceu, há provas disso. O próprio pastor Augusto Nicodemos, ele foi o pioneiro em traduzir o livro, a história desse ministério, desse pastor, né, aqui para o Brasil. E eu tenho em PDF, eu vou disponibilizar no grupo da igreja, se você quiser ler. Por fim, Erlo Stigen tomou a decisão de ir embora. Ele sentiu-se humilhado, derrotado e sem autoridade para continuar pregando naquela região. E não era para menos, queridos. Imagina, você pregando que Jesus tem todo o poder, e na hora de vamos ver, não acontece nada. Ficou frustrado. Ele já se preparava para voltar ao seu país quando Deus tocou no seu coração, mostrando-lhe que a solução não era fugir, mas buscar mais poder de Deus. A solução não era meter o pé, mas encarar a situação de frente. Então o pastor e toda a sua congregação reconheceram sua necessidade urgente de buscar profundamente a Deus. Decidiram parar tudo o que estavam fazendo e começar, sabe o quê, queridos? Orar mais, jejuar mais, confessar seus pecados e estudar dia após dia o livro de Atos. E foi o que eles fizeram. E à medida que liam, oravam e clamavam e suplicavam juntos, pediam: Senhor, faz de novo. O que o Senhor fez lá em Atos, faz de novo em nosso meio. Se manifesta, Senhor. Tem misericórdia de novo, faz de novo. E durante 3 meses, queridos, eles reuniram-se 3 vezes por dia apenas para jejuar, orar e chorar diante de Deus por seus pecados. Orar, jejuar e chorar por seus pecados. E então, certa manhã, quando estavam reunidos, diz a história, o Espírito Santo desceu sobre eles com grande poder. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, à semelhança de Atos 2. E a primeira coisa que fizeram, sabe o que foi? Ir até a casa daquela jovem possessa. E no poder do nome de Jesus, libertaram aquela jovem de toda possessão demoníaca. E imediatamente os feiticeiros mais temidos da região começaram a se converter também. Viram que o evangelho não era blá, 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 mas era poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Eles denunciavam publicamente suas práticas, feiticeiros, confessavam seus pecados e pediam a misericórdia de Deus. Logo, milhares de pessoas vinham de todas as partes, entregando suas vidas ao Senhor. E a história registra que milagres extraordinários começaram a acontecer. Cegos passaram a enxergar, paralíticos voltaram a andar e até mortos ressuscitaram. Até mortos, queridos, ressuscitaram. Não é história da carochinha. Os céus desceram à terra. Houve um grande avivamento naquela localidade. E uma igreja para mais de 15 mil pessoas foi construída e continua ativa até o dia de hoje. A pergunta que não quer calar: por que Deus se fez presente naquela igreja? Por quê? Porque um pastor, junto com sua pequena congregação, decidiu orar e jejuar com perseverança até que Deus agisse. Portanto, meu amado, não desista, ainda que tudo pareça impossível. Eu estou pregando para mim, que dá vontade de desistir, muitas vezes. Dá vontade de parar, queridos. Dá vontade, às vezes o desgaste é grande. Mas essa palavra é para mim. Preciso orar mais, jejuar mais. Precisamos buscar mais a Deus. E veremos a glória do Senhor. Portanto, quando realizamos uma campanha de jejum e oração, entre de cabeça. Ore, jejue, diga não ao estômago, dentro dos seus limites. Não vá pela metade. Não faça de forma distraída, mas entregue-se aí de todo o coração. Creia no impossível, porque servimos ao Deus que não tem limites. O Deus para quem nada é demasiadamente difícil. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele continua sendo o mesmo. Nós é que mudamos. Ele é o mesmo, poderoso. Só que ele usa vasos limpos e consagrados, cheios do Espírito Santo. Indo para o livro de Atos, mais à frente, Atos 9:9, vemos que Paulo jejuou por 3 dias logo após a sua conversão. Versículo fácil de decorar. Atos 9:9. Ele já entrou na vida cristã no azeite. 3 dias sem comer e sem beber. Detalhe, não morreu. Pastor, se eu fizer isso eu morro. Morre não. Se tiver uma boa saúde, você fica até 40 dias. O texto diz que ele ficou cego. Depois leia Atos 9, toda a história da conversão de Paulo. Atos 9. Ele ficou cego depois que ele viu Jesus. Jesus apareceu para ele, o ressuscitado. Ele não comeu nem bebeu. Ou seja, repetindo, Paulo iniciou sua vida cristã dizendo não ao seu estômago. Ele começou a caminhada com Deus de forma radical, entregando-se totalmente à disciplina espiritual do jejum. Não houve uma ordem, não houve um mandamento para ele jejuar. Ele simplesmente deixou de comer. O impacto foi tão grande que ele deixou de comer. E, curiosamente, essa prática é usada até hoje como exemplo por muitos pastores da Coreia para os novos convertidos. Se converteu, foi batizado, 3 dias de jejum e oração. Você já entra já no ritmo, né? Depois de uma experiência dessa, pessoa, acho que ela nem volta atrás. Não volta para o mundo. Muitos pastores coreanos encorajam os novos membros a jejuarem 3 dias seguidos, seguindo aí o modelo de Atos 9:9, de modo que já iniciam a caminhada espiritual no azeite da consagração e dependência de Deus. E o que falar, queridos, do centurião romano Cornélio? Lembram? Cornélio, Atos 10 e 11. Ele foi visitado por um anjo. Detalhe, não era crente, mas estava jejuando. Só que o coração dele estava sensível. Ele queria ouvir a voz de Deus. Ele queria conhecer a Deus verdadeiramente. E Deus enviou um anjo para ele. Atos 10 e 11 conta a sua história. Ele estava orando, jejuando, quando Deus o escolheu, junto com a sua família, para serem os primeiros gentios a receberem o batismo do Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Ali não era demônio, era evidência do Espírito Santo, falando, usando os lábios dele. E a lição é clara, que se você deseja a unção de Deus, deve orar e jejuar. Não existe fórmula mágica.
É tão simples que é difícil de praticar. Coisas simples, como ler a Bíblia, orar, jejuar, congregar, meu irmão. Coisas simples que é uma batalha espiritual enorme, gigante. O diabo vai fazer de tudo para te impedir de estar reunidos juntos, de estar orando, jejuando e lendo a Bíblia. É um quarteto, pode-se dizer assim. Além disso, temos aí em Atos 13, versículo 1 a 3. Nós vemos que a primeira viagem missionária de Paulo foi precedida de oração e jejum. Eles não foram assim, deu vontade, foram, não. Eles estavam orando, jejuando. Diz assim, Atos 13, versículo 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, após jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, as missões mundiais começaram assim: oração e jejum, jejum e oração. Ou seja, foi em meio à oração, adoração e jejum que as viagens missionárias começaram. Paulo foi instituído junto com Barnabé. Foi durante esse período de consagração que eles ouviram com mais clareza a voz do Espírito Santo, recebendo a direção de sair das quatro paredes e avançar na obra de Deus. Amados, quando jejuamos e oramos, ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Isso é um fato. É um fato. Ouvimos com mais clareza a voz do Espírito Santo. Agora, quanto mais cheios estamos, quanto mais empanturrados estamos, mais frios, indiferentes nós ficamos. O jejum não é apenas abstenção de comida, mas é um instrumento para sensibilizar o coração, para afinar a nossa audição espiritual e fortalecer a nossa intimidade com Deus. Irmãos, o que aprendemos com os relatos da palavra, e com o testemunho do pastor Errol Stingen, é que há situações que fogem completamente da nossa força e capacidade humana. Há situações que fogem. Você não tem como resolver com o braço carnal, com a sua inteligência, com a sua estratégia. Diante de certos gigantes espirituais, não basta apenas boa vontade, não basta apenas conhecimento, não basta apenas esforço humano. Foi assim com os apóstolos. Antes de ordenarem presbíteros, eles jejuaram e oraram. Oraram, como está lá em Atos 14, versículo 23. Foi assim com Paulo, que em meio a tantas aflições, dizia que também passava em jejuns muitas vezes, em 2 Coríntios 11, 27. E foi assim também com aquele pastor lá da África do Sul. Quando ele se deparou com uma batalha espiritual que o venceu, ele reconheceu sua fraqueza. Foi tentado a fugir. Mas, em meio a isso, a essas tentações de correr, ele se lançou em quê? Em oração, jejum, arrependimento e clamor pelo poder de Deus. E o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado. Aquela jovem foi liberta. Feiticeiros se converteram. Milhares de vidas foram transformadas. Milagres extraordinários se manifestaram. Irmãos, não é isso que nós também precisamos hoje? Precisamos, desesperadamente. Não sei quanto a você, mas eu preciso. Quantas situações impossíveis estão diante de nós? Um filho que parece sem solução. Resposta: jejum, oração. Uma enfermidade incurável. Uma área da vida que não se resolve. Uma tentação que sempre nos ronda e nos derruba. Um pecado persistente. Uma frieza espiritual que insiste em permanecer em nosso coração. Frieza espiritual. Apatia. Vai à igreja por obrigação, para bater cartão. Às vezes para cumprir uma escala. Não sei. Não estou falando para ninguém, não.
Tem dia que dá vontade de ficar em casa. Às vezes vem porque é pastor. Confissões de um pastor. Aí tem quem diga, pastor, você não pode falar essas coisas. Eu estou me colocando como igual. E é porque, muitas vezes, a apatia espiritual me vence muitas vezes. Quantas vezes você já se sentiu, talvez como o pastor Erlo Stigen, derrotado, sem forças, sem autoridade, pronto a desistir? Mas hoje o Espírito Santo fala conosco, comigo e com você, dizendo, a solução não é fugir. A solução é buscar mais a minha presença. A solução não é desistir, é aprofundar-se mais em oração, jejum e arrependimento. Deus ainda responde àqueles que o buscam de todo o coração. Ele continua derramando seu poder, a sua graça e sua unção. Ele ainda liberta, cura, transforma e ressuscita. Portanto, não desiste. Ore mais, jejue mais, busque mais. O mesmo Deus que se levantou naquela aldeia africana, Ele pode nos levantar hoje, nos restaurar hoje, nos avivar hoje e tirar toda a frieza e embaraço da nossa vida. E eu lhe pergunto, você está disposto a pagar o preço dessa busca? Você está disposto a dobrar seus joelhos, a confessar seus pecados, a jejuar, a clamar, a perseverar, até que Deus se mova? Qual é a nossa situação? Qual vai ser a sua reação ao que está sendo ensinado hoje? O Senhor está chamando você para um nível mais profundo. Ele hoje estende a mão e nos diz, eu quero fazer de novo, mas preciso que você se renda por completo a mim. Eu quero fazer de novo. Eu não mudei. Nós é que mudamos. Se essa é a sua decisão, entregue-se agora. Coloque-se, querido, diante do Senhor e diga, Senhor, eu não quero viver de aparência, não quero apenas falar de Ti, eu quero Te conhecer, eu quero ter experiências marcantes, eu quero ver mudanças na minha vida. Acende meu coração frio, apático. Eu quero orar mais, quero jejuar mais, quero buscar mais a Tua face até que o céu se abra sobre mim. E assim você verá a glória de Deus, queridos. Eu quero nessa manhã, em nome de Jesus, convidar você, amados, a mais um período de 7 dias de jejum e oração. 7 dias. Completo, pastor? Não. Se você conseguir. Mas, diante de tudo que já foi falado até aqui sobre jejum e oração, e nós falamos ali sobre várias metodologias, tem gente que jejua do amanhecer até o meio-dia, ficar sem o café da manhã não vai te matar. Tem gente que começa do amanhecer até 6 da tarde, você não vai morrer, se tiver uma boa saúde, e é um teste também. Se você conseguir ficar o dia todo sem se alimentar, só tomando água, e não passar mal, porque a sua saúde vai bem. Eu quero te desafiar, em nome de Jesus, a partir de amanhã. Até porque, mediante tudo que já foi falado até aqui, cada um vai decidir como fazer. Mas entre de cabeça. Peça forças a Deus. E, nesse propósito, eu te peço, coloque a nossa igreja em suas orações e jejum. Peça a Deus uma intervenção na área financeira. Temos compromissos, queridos, grandes, até o final do mês, que tem tirado o restante do cabelo que eu tenho. E precisamos de um milagre. Mas eu creio num Deus de milagre. Amém? Coloque isso. E coloque também a sua vida. O seu futuro. Com quem vou casar? Ore e jejue. Deus vai falar com você. Pastor, eu não sei o que fazer na minha vida profissional. Ore e jejue. Bota isso diante de Deus. E Ele vai te dar direção quanto a isso. Com relação ao meu futuro, ao meu ganha-pão, ore, jejue, coloque isso diante de Deus. Ele vai abrir as portas. Ele vai te direcionar ao que fazer, como agir e como reagir também.